Você aí que está pensando em abrir uma nova empresa ou até mesmo acredita que está pagando um pouquinho mais de imposto que o devido, hoje eu tenho especialistas em contabilidade consultiva e esse episódio pode te salvar. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para vocês insights, histórias de Umuarama e também de Maringá, que com certeza vai impactar aí muito nos seus negócios. E os meus convidados de hoje, sejam muito bem-vindos, Adilson Oliveira e Larissa do Carmo. Obrigado. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Hoje tem um coffee maravilhoso do nosso amigo Vini Bortolin, lá do Cláudia Bolos Doces Salgados. Inclusive, um abraço para dona Cláudia aí, ó, especialista em coffee corporativo. E aí, Adilson, como que começa a sua história com a contabilidade? Já já a gente vai para da Larissa também. Legal. Minha história começa muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com contabilidade com 14 anos. Caramba! 14 anos. Que legal. Na verdade, eu comecei na contabilidade antes mesmo de fazer uma faculdade, né? Então, eu comecei lá tinha um programa, na realidade, em Maringá, chamado Bom Menino. Eu comecei dentro desse programa e depois eu fui evoluindo com o passar do tempo. Legal. E aí eu fui alcançando ali, né? Várias... Ali, dentro da contabilidade é por departamento, né? Então, você vai passando pelo departamento pessoal, pela contabilidade, departamento fiscal. Então, eu fui subindo de nível por cada lugar que eu passei. Então, Legal. na primeira empresa, eu fiquei por 6 anos, né? Que foi a Copperfields. Depois, eu passei pela Noma do Brasil, que é uma indústria de carreta lá. Eu fiquei 8 anos. Super famosa, né? Super Cara, eu lembro, famosa. desde criança eu olhava, já tava escrito Noma nas carretas, assim. Exatamente. E lá foi onde eu aprendi muito, cara. E eu levo os ensinamentos que eu tive lá, eu levo até hoje, assim, sabe? E na Noma você já fazia na contabilidade também? Contabilidade. Legal. Nossa, números astronômicos. Exatamente. Então, isso me fascinava, porque foi, tanto na empresa anterior quanto na Noma, né, e depois, na sequência, na Toyota, que eu passei também, ali aplicava-se realmente a contabilidade. Né? Então, uma contabilidade com números fidedignos, uma contabilidade que hoje a gente fala que é 100%. É real mesmo. É real, exatamente. Então, eu tive contato e grande parte da minha experiência de vida foi lá. Entendi. E eu trago até hoje, cara. E a partir disso, você, além de ter uma experiência com uma empresa, vamos falar assim, real, com números astronômicos, você também já estava vindo com a faculdade junto? Exatamente. Ou não, já tinha se formado? Como que foi? Não, a faculdade, por exemplo, eu comecei na Noma em 2000. Certo. Eu fui começar a faculdade em 2004, mas eu fiz o técnico contábil. Então você fez a faculdade da vida primeiro. Cara, deve ser muito gostoso, Exatamente. né? Tanto é que a faculdade eu fiz com a mão nas costas. E eu acho que você ensina até o professor, né? Porque, Sim. você tem a faculdade da vida. Isso aí não Exato. tem preço. Então, eu vivenciava, eu estava dentro de uma empresa no qual eu estava olhando ali para os números e aprendendo ao mesmo tempo na faculdade. Isso que é interessante. Cara. Show. E que momento que você resolveu abrir a sua empresa de contabilidade? Que Em momento que você 2013. falou, cara, agora é hora de eu empreender? Em 2013. Em 2013 eu senti, porque eu já estava vindo de uma carreira muito longa dentro de grandes empresas. Só que ainda faltava aquela situação, né? Porque você chega num determinado momento que às vezes você não consegue evoluir, né? Dentro de empresas grandes, assim, você não tem muito espaço. E aí, eu pensando, né? Até já era casado nessa época, eu falei com minha esposa, falei, eu acho que é o momento, é agora. Vamos abrir a minha empresa, né, que é a Partner. Então, assim, sair de uma empresa consolidada no mercado para, vamos falar que aventurar, literalmente, né? Então, eu falei assim, você tá comigo? Ela falou, não, tô. O que você decidir, eu tô junto com você. Falei, então, E eles beleza. seriam seus clientes ou não? Não. Caraca! Vieram depois. Ah, 2 que legal, anos depois, legal. eu fiz um trabalho, uma auditoria para eles, né? Lá na Toyota, principalmente. Fiz uma auditoria financeira lá. Fiquei por 2 anos lá fazendo essa auditoria, mas depois não mais. Entendi. E aí, Lari, como que começa a história do Tupi? Nossa, totalmente ao contrário, né, do Adilson, que já veio de empresas. Eu vivi dentro de escritório, porque meu pai montou o escritório, então eu herdei o escritório do meu pai com o falecimento, mas eu sempre estava junto no escritório com ele. Então, desde os 12 anos, eu frequento escritório de contabilidade. Porque ele sempre, bem cedinho também. Bem cedinho, porque ele sempre teve. Com essa idade, eu não tinha interesse, mas eu vivia acompanhando como era uma rotina contábil. E aí, por volta dos 17 anos, que foi quando meu pai chegou em mim e falou assim, e aí, agora você precisa, né, realmente
vivenciar essa vida contábil. 17 anos eu comecei, de fato, a trabalhar, a ter um cargo, uma função, a ter horários. E com 18 anos eu ingressei na faculdade de contabilidade, me formei aqui na Unipar. Então, desde 2011 eu sou formada. Em 2014 meu pai veio a falecer e aí foi, de fato, onde eu assumi a responsabilidade de ser empresária, de ser patroa, de lidar com clientes, né? Então, um pouco diferente da história do Adilson, eu sempre vivenciei dentro do escritório e não a empresa. Então, eu aprendi a ser empresária na prática. Olá, deixa eu fazer uma pergunta delicada, assim. A contabilidade parece ser muito universo masculino. Como que é para uma mulher assumir essa posição dentro do escritório? Nossa, É desafiador? Por isso que teve a minha segunda graduação, Direito. Quando meu pai faleceu, realmente, os clientes já eram da base dele, né? Então, meu pai já tinha escritório fazia muito tempo. O escritório já estava montado, já era sólido, já tinha uma base legal de clientes, né? E a maioria sempre masculino. E sempre mais velho, porque eu assumi o escritório e tinha por volta de uns 24, 25 anos, né? Então, é complicado, tanto para mim quanto para o cliente. Imagina você hoje, né, um homem mais velho, receber ordens ou sugestão de uma mulher mais nova. Então, eu tinha que passar essa confiança, essa credibilidade, que também eu tinha referente ao meu pai, porque, como eu disse, desde os 17 eu já estava com ele, né? Já estava ali dentro do escritório, então eu conhecia todos os clientes, né? Mas foi por isso que eu fui fazer Direito. A graduação de Direito casou-se muito bem, porque eu tive alguns problemas com, não cliente da base, mas alguns clientes antigos que voltaram depois. E foi bem na época também que tinha muita trabalhista. Hoje a gente quase não tem, depois da reforma trabalhista. Ajudou, né? muito Ajudou o empresário, muito. graças a Deus. O único avanço da trabalhista até hoje. Então, qual que era a minha dificuldade? Eu vivenciei muito na prática isso. Às vezes, meu cliente tinha uma trabalhista, uma ação, e ele ia procurar um advogado. Aí o advogado falava assim para ele: nossa, mas o seu contador não te orientou sobre isso? Aí ele vinha para mim com 10 pedras na mão. A culpa é sua. Por que você não fez isso? Por que você não falou isso? Eu falei, e aí eu comecei a falar assim, mas calma, não é assim que funciona. E aí eu falei assim, agora eu vou de fato me especializar, vou acrescentar isso, porque todo mundo sabe muito bem os seus deveres, né? Os seus direitos, mas às vezes não sabe os seus deveres. Então eu fui para a graduação, me formei em Direito. Em 2019, no meio da graduação, tivemos a reforma trabalhista, onde diminuiu consideravelmente as reclamatórias, né? Mas foi depois que eu vivenciei a faculdade de Direito que eu conseguia ter uma posição melhor, né? Tanto com os clientes quanto com os advogados que orientavam meus clientes. Entendi. Né? E aí eu passei a ter mais, a entender esse mundo. Mas eu tive um pouco de dificuldade no começo, assim, com certeza. E Lari, a última pergunta, prometo, nesse sentido. Como que para os colaboradores, principalmente, que estavam ali com você, você herdar um escritório? Foi muito difícil para ter esse engajamento de liderança? Porque até então tinha a figura do seu pai como líder. Daqui a pouco vem a herdeira. Exato. E muitas vezes a gente vê essa transição sendo muito difícil em outras empresas, porque o herdeiro normalmente não é tão bem aceito assim. Como que foi isso no seu caso? Então, como eu assumi, né, por uma tragédia, né, que foi o falecimento do meu pai, os colaboradores se sensibilizaram. E eu já estava ali, então já estava no mesmo ambiente. Só que realmente liderança a gente não aprende na faculdade, infelizmente. Então, até hoje, por isso que hoje eu procuro cada vez mais estar fazendo curso. Você investe bastante em curso, né? Eu vejo que está sempre... Assim, dos últimos 3 anos, assim, eu invisto pesado, primeiro em mim e depois no profissional também. Show. Porque para você ser um bom profissional, você precisa ter um bom conhecimento sobre você. Você precisa ter um bom emocional, você precisa se conhecer. E hoje eu vejo isso. E lá atrás, se eu tivesse investido, eu teria lidado diferente com os meus colaboradores, porque eu não entendia de liderança. Entendi. E gente, vamos lá. Como que aconteceu essa fusão? Hoje a gente está aqui no podcast porque a gente está para revelar aí o novo escritório, a nova marca, a nova proposta deles, que é a contabilidade consultiva. Eu gostaria de deixar um de vocês aí explicassem
Como que chegou esse momento aí da fase de vocês do escritório? São 2 escritórios bem sólidos, né? Bem consagrados. Inclusive, tive o prazer de conhecer bem os 2 por conta do BNI, que foi o que nos aproximou. Acredito que foi o que aproximou vocês também, mas daí vocês podem contar a trajetória. E eu acho que vocês uniram uma força muito interessante, né? Com Maringá, Umuarama e trazer essa contabilidade consultiva, que eu sempre vi que era o objetivo das 2 empresas, inclusive. Legal. A contabilidade consultiva é um tipo de serviço que nós prestamos dentro da área contábil que tanto eu quanto a Larissa, nós compactuamos de prestar esse serviço. Né? Então, o que seria essa contabilidade consultiva? A consultiva ela vem para aproximar o contador cada vez mais do cliente. Então, tanto eu quanto a Larissa, nós compactuamos disso. Né? Então, de estar mais próximo do cliente. Então, essa que é uma das filosofias, é o que a gente ergue a bandeira mesmo. Por quê? Porque hoje o governo ele acaba impondo muitas situações de fisco, né? De obrigações acessórias para o contador estar fazendo ali. E muda muita lei, né? Demais, Fala sério, né? demais. O Brasil é campeão de mudar a lei, né? Exatamente. Então, a contabilidade consultiva, ela foge um pouco desse viés para poder estar ajudando o empresário cada vez mais ali no seu dia a dia. Então, sejam com dúvidas ali de um fluxo de caixa, uma dúvida de precificação, custo na produção. Né? Então, nós estamos praticando, né? E agora com a Orien, levando isso para os nossos clientes, essa contabilidade cada vez mais consultiva, que é estar mais próximo realmente do cliente. Legal. E por que Orien? Explica o nome novo aí da proposta da contabilidade. Orien vem de orientação, né? Então, justamente casa muito bem com a contabilidade consultiva. Eu conheci a contabilidade consultiva quando eu fui para São Paulo fazer uma mentoria com o Pedro Neri. E eu entendi que eu precisava começar a trazer isso para os meus clientes, né? Porque depois da pandemia, na pandemia, a gente teve um afastamento muito maior, né? Que passou tudo a ser muito digital, muito online. As pessoas começaram a não mais ter o presencial e se acostumaram com o digital. Facilita muita coisa, claro, mas houve esse distanciamento. O contador fica muito preso ao escritório devido às obrigações acessórias, as declarações, o fisco, é tudo prazo, a gente precisa entregar. Então, a gente fica mais trabalhando para o fisco do que para o próprio cliente. Então, a Orien vem com esse posicionamento de orientação. Então, hoje, o que a gente quer levar para os nossos clientes? Nós queremos estar mais próximo dele, entender o dia a dia do empresário. Por mais que, às vezes, é o mesmo ramo de atividade, cada empresa tem a sua particularidade. Então, a gente precisa entender como a gente consegue para alavancar, o que dá para ser feito para que o empresário, aquela empresa, saia do ponto A e vá para o ponto B. Legal. Então, essa realmente essa é a nossa proposta. Realmente, eu conheci o Adilson através do BNI. E quando eu me conectei com ele e eu entendi para onde ele estava caminhando, eu falei assim, nossa, é realmente isso que eu preciso agora. Eu já estava buscando uma sociedade, né? Porque realmente hoje ser empresário, como você disse, não é fácil. A legislação muda a todo o tempo. Você, dentro de uma empresa, precisa ter um departamento de marketing, um departamento de venda, um departamento de pós-venda, um departamento de precificação. Você precisa entender dos seus números, você precisa saber ler uma DRE, você precisa saber a diferença de uma estática, de uma financeira. Então, como você faz tudo isso? E no escritório de contabilidade não é diferente. Hoje, dentro do nosso escritório, a gente tem vários departamentos também, porque a gente é um CNPJ. Não é porque a gente presta o serviço de contabilidade que a gente não tem esses departamentos. Show. Então, quando eu conheci o Adilson, casou-se muito bem as ideias. E eu falei assim, eu preciso de um sócio para somar e conseguir dividir um pouco dessa responsabilidade. Show. E na prática, como que é assim, essa contabilidade consultiva? Vocês vão até a empresa do empresário, tem uma reunião meio que semanal? Como que é na prática? Eu, como empresário, por exemplo, eu tenho uma visão assim, poxa, se o escritório de contabilidade pudesse pensar um pouco mais para reduzir meus impostos, seria ótimo, porque eu acho que a maioria dos empresários, gente, vocês devem concordar comigo, estão me assistindo aí, quer pagar menos imposto. Porque não é que a gente não quer pagar menos imposto, é que a gente não vê o imposto sendo bem aplicado. Então, a gente quer reduzir o máximo possível disso, porque a gente não vê um retorno no imposto. E aí eu não sei como que isso é na prática da consultiva. É trazer essa visão também, ajudar o empresário a estruturar a expansão? Como que é isso na prática?
Na prática é realmente isso. Né? Então, nós ficamos à disposição desse empresário. Então, não quer dizer que, por exemplo, a gente, para determinados clientes, a gente marque agendas assim fixas, mas a gente fica à disposição. Esse empresário, ele tem o nosso contato particular. Entendi. Então, ele pode entrar em contato conosco a qualquer momento que a gente está ali disposto a atender ele. Entendi. Vamos fazer um planejamento. Agora, final de ano, é uma reta, né? Que agora todo mundo precisa de um planejamento para o próximo ano. Se vai virar, não vai virar, né? Adequar a questão do tributários, lucro real, presumido. Agora todo mundo começa a mexer o doce. Agora é o momento. Então, assim, o escritório ele está a todo vapor nesse ponto. Legal. Então, nós, como contadores, nós ficamos à disposição do nosso cliente. Legal. Né? Então, quando fala assim, planejamento, ou é eu ou é a Larissa que vai na linha de frente. Lógico que por trás nós temos toda uma equipe. Né? Então, a nossa equipe ela é composta por analistas. Legal. E esse é um diferencial nosso. Né? Nós temos ali algumas pessoas da auxiliar ali, mas assim, a equipe, os cabeças da operação são analistas. Então, isso nos dá assim, muita clareza e muita certeza que o trabalho está sendo bem executado. E isso dá tranquilidade para que a gente também consiga chegar até o cliente. Entendi. Prestar esse bom serviço, entendeu? Não significa que nós somos contabilidade consultiva que nós não atendemos a contabilidade tradicional. Sim. Então, assim, a gente faz conforme a necessidade do empresário. Tem empresário que ele não quer. Tem empresário que ele trabalha da forma como ele está e ele quer continuar daquela forma. Aí a gente tem que entender e a gente respeita e tá tudo certo. Né? Até mesmo porque a gente tem, por exemplo, eu tenho na minha base clientes que são desde a época do meu pai. Né? E nós temos aqueles novos, essa nova geração que está vindo, que está querendo, que busca mais conhecimento, que busca entender melhor os seus números. Aí a gente faz um trabalho diferenciado. Precisamos entender o que aquele empresário necessita naquele momento. Às vezes é estruturar um marketing, às vezes não só redução de impostos, porque tem casos que não tem mais aonde reduzir, porque a gente tem uma legislação a ser seguida. Já enxugou até. Então, o que a gente tem que fazer? Um novo degrau. Então, onde está? O que nós precisamos fazer? Aumentar as vendas? Rever precificação? Saber da sua margem de contribuição, seu ponto de equilíbrio? Às vezes, a gente consegue aumentar a rentabilidade. Não é só na redução de impostos. Acho até legal, uma vez eu ouvi aqui nesse próprio podcast que tem empresário que coloca sua margem de lucro em cima da sonegação. Isso é um erro muito grande e que acontece, cara. Às vezes o cara ele faz toda a conta sem o imposto. Exatamente. E aí a hora que precisa começar a legalizar as coisas... Vai gerando um passivo e aí na hora que precisa legalizar, cadê o dinheiro? Hoje acontece muito na prática. Os empresários eles têm dificuldade de precificação, primeiro. Acho que isso é um dos mais gritantes assim, que eu vejo na prática. Dificuldade na precificação. Às vezes compra, joga 100%. Não sabe qual que é a margem de contribuição. Qual que é a margem. Eles têm dificuldade também na área financeira, porque eu empresário, ou eu empresário que eles falam, né? Ele não delega, ele não tem um departamento financeiro. Às vezes a empresa não comporta realmente, mas ele não consegue identificar qual é a receita, a despesa, ele mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Isso é muito comum. Então, o dinheiro que entra também sai, aí ele acha que não está tendo retorno ou não está tendo não está tendo lucratividade. E aí fica difícil a gente orientar quando não está na contabilidade consultiva. Porque se você está numa contabilidade tradicional, eu só vou ter acesso ao que você emite com nota. Né? E aí a gente tem essa cultura de sonegação muito grande aqui, né? Enfim, então a gente precisa ter as portas abertas e a confiança do empresário também. Por isso que eu falo, o empresário tem que querer. Né? Se ele não quer uma contabilidade consultiva, ok, tá tudo certo. E quais são os principais benefícios que a gente poderia trazer de forma mais factível para que o empresário querer? Para que ele olhe e fale assim, cara, talvez eu não tô olhando, eu não tô querendo, mas é porque eu não tenho conhecimento. Mas talvez se eu entender melhor como isso funciona, faça sentido para mim, porque eu só vejo como vantagem. Ter o contador do lado ali é igual ao advogado. Exato. É sempre bom ter um, gente. Contrata advogado, paga mensal já. É sempre bom ter um, porque a hora do BO ele tá ali com você e faz tudo já meio que de caso pensado. Você já vai programando e ajeitando tudo os rolês antes. E com a contabilidade é a mesma coisa. Eu mesmo sofri muito com a contabilidade não consultiva, um exemplo. Porque eu fazia o padrãozão. Os caras só geravam folha de pagamento e vral.
E Malemar perguntava como que era o faturamento. Não pegava um extrato bancário, não tinha nada disso aí. E eu demorei muito. E quando eu comecei, de fato, a ganhar dinheiro, eu comecei a comprar bens. E aí? E aí? Como que Como justifica? vamos resolver? Cara, até hoje eu pago o pato daquela época lá. Até hoje eu ainda preciso, sabe, dar uma patinadinha aqui e ali para gerar um caixa a mais para poder organizar minha vida. Então, é muito interessante. E tem gente que talvez está na mesma situação que eu estava lá no passado. Como que a gente poderia trazer isso de uma forma mais factível para esse empresário? Primeiro caso é aquele empresário que não sabe se está tendo lucro ou não. Uhum. Primeira coisa. Porque a contabilidade consultiva, ela vai destrinchar ali os seus números. O empresário não entende de uma DRE, ele não entende de uma demonstração de fluxo de caixa. Então, ele tem que entender qual é o lucro, qual é a margem de contribuição, é trazer clareza da empresa para a empresa dele, trazer clareza para ele ele entender se ele realmente compensa, se aquele modelo de negócio é lucrativo ou não. Por quê? O modelo de negócio que é lucrativo é aquele modelo que você consegue replicar. Porque você tem que pensar no futuro também. Então, será que eu vou ficar a vida inteira trabalhando? E aí, o negócio que eu tenho hoje, se eu sair, ele continua ou não continua? E na prática, quando a gente começa a fazer isso, a primeira coisa que a gente vê é que o empresário, ele investe muito nele, ele tira muito dinheiro para a pessoa física. Aí ele fala assim, mas eu preciso, eu sou o gestor, eu sou um gerente. Tá, quanto que ganha, qual que é o salário médio da sua região de um gerente? Ah, tá, 3 mil, 4 mil, 5 mil? Quanto que você tira para sua pessoa física? 20 mil. Então, será que você está sendo um custo ou realmente você está sendo um gerente? Será que não seria mais viável você contratar um gerente e pagar 5 mil para ele do que você sugar a empresa em 20 mil reais? E assim, não é fácil para o empresário ouvir isso, tá? Uhum. Então, é um trabalho gradativo. Tem empresários que têm uma mentalidade mais aberta, e tem empresário que a gente precisa fazer um passo a passo, mostrar isso na prática, porque ele acha que ele não está tendo um lucro, que a pessoa física dele, normalmente, 90% dos casos, é a pessoa física que está sugando ali o dinheiro da pessoa jurídica. É um gargalo. É um gargalo. E ajuda isso daí também a trazer o valuation da empresa, a precificação real da empresa? Com certeza. Porque eu acho que mais de 90% das empresas hoje não está preparada para ser vendida por conta que não sabe nem como que é o resultado. Exatamente, que é o EBITDA. Né? Tem muitas empresas, se você falar o que é um EBITDA, não vai saber o que é. Por quê? Justamente porque não tem esse controle, né? Tanto de receitas, quanto de despesa, quanto que realmente, qual que é o lucro operacional do negócio. Legal. Ela não sabe. Então, o primeiro passo, pretendo vender o meu negócio, pretendo vender a minha empresa. Uhum. Você tem que saber qual que é o EBITDA, qual que é o caixa gerado em cada ano. Se eu projetar isso para os próximos anos, quanto que ela vai me gerar de lucro? Porque quem está interessado em comprar é a primeira coisa que eles vão olhar. Certo. Né? O EBITDA é o mesmo do EBITDA ou não? É o mesmo. É o mesmo do EBITDA. É o mesmo, exatamente. E até a capacidade de endividamento, né? Capacidade de endividamento, Tá exatamente. baseado em cima disso. Exatamente. E acho bem interessante porque tem muitos números e nomes que a gente escuta falar, mas que as pessoas na prática talvez não entendam como que funciona. E quando você traz essa clareza, né? Você traz essa contabilidade consultiva, a pessoa vê que no pequeno negócio isso faz sentido também. Sim. Porque às vezes só acha, não, só grandes negócios que leva a coisa de não. ponta a ponta e tal. DRE, aí só faz DRE para mandar pro banco, para sair um financiamento. Mas, de verdade, eu já vi vários amigos meus empresários que falam, cara, preciso mandar fazer um DRE aí só para fazer um financiamento. Mas o cara não usa nem DRE para tomar decisão na empresa dele. Exatamente. E assim, um dado interessante, Rick, existem muitos investidores buscando empresas para investir. Uhum. Para adquirir empresas, comprar mesmo. Legal. Ou a totalidade, ou parte. Então, hoje, no mercado, principalmente aqui no Brasil, existem muitos investidores de fora querendo investir no Brasil. Show. Tá? Esse é um dado bem interessante, que é o que a gente observa. Aí, quando o investidor vem, ele analisa, vamos ver como está a situação da empresa. Se não tiver de acordo, ele sai, ele vai buscar outra empresa. Então, por isso que é importante você ter essa contabilidade, que a gente fala que é uma contabilidade fidedigna, justamente para quando aparecer, às vezes, uma oportunidade, você abraçar ela. Tá tudo redondinho, Tá né? tudo certinho. Exatamente. E por que o empresário tem a impressão que deixar tudo redondinho custa caro? Olha, porque na realidade o empresário ainda existe essa estigma de que a contabilidade é um custo e não um investimento, né?
E hoje a contabilidade, principalmente assim, nós atendemos internamente. Por exemplo, eu terceirizo a contabilidade, eu coloco uma equipe para trabalhar full time dentro de empresas. Legal. Então, é difícil ter empresas hoje com esse pensamento. Não, eu vou trazer a contabilidade para dentro da minha empresa porque eu preciso de números reais. Então, a contabilidade, ela sai daquela situação de ser um custo e ela passa a ser um investimento para a tomada de decisão. Legal. E hoje, cada vez mais, assim, pelo que a gente observa, é difícil o empresário ter essa visão, né, clara de que a contabilidade ela é um investimento e não um custo. Legal. E já aproveitando nessa mesma vertente, eu não sei se existe um dado ou não, mas eu acredito que a maior parte das empresas estão enquadradas errado no imposto. Eu tenho muita convicção, porque eu já ouvi de muita gente, mas muita gente, falar assim, não, cara, eu vou no Simples Nacional mesmo, aí até eu faturar uns 5, 6 milhões. Aí eu olhar pro cara e falar, mas qual que é o teu custo, a despesa? Aí você olhar e falar, cara, isso aqui podia estar bem num lucro real, né? Alguma coisa nesse sentido, um exemplo. E às vezes a pessoa não faz nem ideia, porque ela acha que o lucro real ou o presumido já é caríssimo, que não é para ela, é só para quem fatura muito. Isso é uma realidade ou é um mito, assim, no mercado real? As pessoas estão enquadradas normalmente errado mesmo, quando vocês pegam para fazer uma análise? Porque a gente, assim, Simples Nacional, as pessoas acham que é mais simples, mais simplificado. O cálculo do imposto é mais simplificado. E aí tem aquela situação, a Receita não olha para quem está no Simples, a Receita vai olhar para uma lucro real, para um lucro presumido. Aí como o brasileiro tem a cultura da sonegação, ele vai ficar ali no Simples, porque a Receita não vai olhar para ele, né? Então, é cultural isso. Agora, com a reforma tributária, vão começar a acontecer mudanças muito bruscas, notificações, porque hoje a gente já tem um cruzamento de dados assim, avançadíssimo, né? Então, a maior empresa do Brasil, né, pô? Sim. A maior empresa do Brasil é a máquina de imposto. Exatamente. Os caras não vão deixar passar, não. Agora não mais. Então, o que acontece? A sonegação vai diminuir cada vez mais, porque a Receita está tendo acesso e controle de tudo isso. Aí o empresário vai ter que começar a pensar diferente também. Poxa, eu vou ficar no Simples, mas como? Eu ficava no Simples porque eu tinha um faturamento menor. Não é que eu tinha um faturamento menor, eu sonegava muito, né? E agora eu vou ter que emitir 100% com nota. Será que ainda é vantajoso eu ficar no Simples, né? Então, o empresário vai ter que ter essa nova visão de começar a entender também de tributação, ou buscar alguém que auxilie, que dê essa orientação para ele. Porque a partir de janeiro já temos algumas implementações da reforma tributária. Nós já temos aí a questão para ser aprovado, que já passou na Câmara, né? Agora são 2 casas, né? Então, da questão da tributação da distribuição de lucro, né? Então, vai ser tributado. É sério esse rolê? Sim, e as informações que eu tenho debaixo dos panos ali, que dia 23 de novembro vai ser aprovado. Vai passar ainda esse ano. Distribuição de lucro? Vai ser tributado. Sim, para o ano que vem. Vai começar a vigência 1º de janeiro de 2026. Nossa, eu tava sabendo que a distribuição de lucro teria que ser mensal. Não, mas isso até tava já me organizando. Mas, putz, distribuição de lucro pagar imposto? Exatamente. Por quê? O que o Lula tá vendendo agora? A isenção de imposto de renda até R$5.000, certo? Essa você ouviu. Desde a campanha, né? Certo, mas tá em votação agora, né? Então, o que acontece? Se aprovar, o governo vai deixar de arrecadar milhões, né? Porque hoje, 2.300, 2.500 já paga imposto de renda. Paga. Então, e aí, quem vai pagar essa diferença? A distribuição de lucro. Então, os empresários que forem fazer distribuição de lucro a partir do ano que vem, provavelmente já vão ter que pagar impostos. Se for aprovado agora em dezembro. Bah. Então, quem precisa regularizar o seu caixa, faça a distribuição de lucro ainda esse ano. Corre. Organize e faça a distribuição adequada. E como que é, gente, para vocês que tá na prática ali com a contabilidade, acompanhar esse monte de lei que vai daqui, vai dali, aí a STF muda e vai e volta, e daqui a pouco não vale mais, daqui a pouco vale. Então, no nosso caso, a gente entrou num consenso, né? Que o Adilson está mais no operacional aqui acompanhando e eu estou mais buscando esse conhecimento, que realmente você precisa parar e estudar. E São Paulo,
é mais 50 leis avançado. por dia, a média, né? É muito avançado na Lógico questão que de hoje nós educação. temos ferramentas, né? Hoje nós temos ferramentas que nos auxiliam nessa constante mudança. Mas o fato da Larissa também sair um pouco mais, isso para nós é um facilitador. Que aí eu consigo vivenciar outras realidades. Aí esse networking, ele vai trazendo para você Com certeza. a bagagem da vida, vamos Com dizer. certeza. Eu volto com outra perspectiva, né? Ainda mais porque o Adilson já vem de uma cidade maior. Maringá tem 450 mil habitantes, né? 450. Eu nasci e cresci aqui em Umuarama, então essa experiência que eu estou tendo fora do estado, em grandes centros, para mim, assim, é o que eu disse. Primeiro, de inteligência emocional, para saber lidar com as coisas, e segundo, também, profissional, para trazer isso para os clientes. Então, a gente tem um projeto também de estar fazendo workshop, né? Digamos assim, para os nossos clientes. Já fizemos o primeiro. Fizemos o primeiro. Que legal. Aham. Só para clientes? Só para clientes. Legal. É um projeto que nós vamos, né? Começa estruturando, né? E aí eu volto com essa questão. Igual a próximo mês, acredito que eu venha trazer ensinar os clientes, né, um workshop sobre projeção para o próximo ano, que é isso que o Adilson falou. Que se você senta agora e projeta um fluxo de caixa para 2026, você consegue olhar e antecipar muitas coisas. Com base no quê? Com base no ano de 2024, no ano de 2025. Então, qual foi a sua variação? Qual foi o aumento, o percentual de aumento, tanto de receita quanto de despesa? Você consegue visualizar qual é o mês que você teve menos venda, qual é o mês que você teve mais caixa, Sazonalidade. né? A sazonalidade do seu negócio, né? Até para buscar financiamento, digamos que você consegue visualizar, um mês eu vou ter um pouco mais de dificuldade de caixa, mas 3 meses depois eu já vou ter um caixa legal para pagar. Então eu posso pegar um financiamento, um capital de giro, porque nos próximos 3 meses posterior eu vou ter caixa para pagar isso aí. Então é muito importante. Hoje os empresários acabam não fazendo, né? Que é realmente sentar e estruturar o ano seguinte. Uhum. E normalmente essas empresas maiores têm lá um CFO e tal. Essas pessoas, elas estão diretamente ligadas com a contabilidade? Sim, ligado diretamente. Existe um conflito entre contabilidade e o financeiro ou não? Não, tem que andar junto, né? Tem que ser um casamento. Exato. Hoje, o que caminha muito junto dentro das grandes empresas? O setor de TI, tecnológico, o financeiro, contabilidade e jurídico. Tem que falar a mesma língua. Tem que falar a mesma língua. E é o que normalmente as empresas acabam errando, porque eu vejo que eu já vi pessoas que têm a contabilidade gerencial. Sim. E a contabilidade Fiscal. E isso não sei até que ponto é benéfico ou não para a pessoa, porque ela tem uma pessoa só para fazer isso. Sim. Então ela gasta um tempo do caramba para fazer esse gerencial e o fiscal. E o gerencial é normalmente para o proprietário ter real noção do que é a verdade. Sim. E o fiscal que é para ir para a contabilidade, que é o que realmente vai tributar e vai pagar. Exato. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Olha, é difícil porque vamos falar que hoje no Brasil 90% eu acredito que tem essa contabilidade gerencial e a contábil, a fiscal na realidade, assim. É uma realidade hoje. Nós, como contadores, teoricamente, eu particularmente não compactuo porque eu já vim de grandes empresas no qual não tinha isso, né? Então, sempre foi aquela contabilidade fidedigna 100%. E até foi um dos motivos no qual eu relutei muito para colocar a contabilidade dentro do meu próprio negócio, que eu abri como consultoria empresarial. Eu demorei 5 anos para colocar uma contabilidade dentro da Partner. Entendi. Por quê? Porque eu vivenciava uma contabilidade 100%. E aí, na hora que você se depara com essas situações de um gerencial e de uma fiscal, você fala, poxa, né? Como que acontece isso? Então, eu, Adilson, eu não vejo com bons olhos, tá? Uhum. Mas também é muito difícil para o contador hoje falar para o empresário assim, ó, você, a partir de hoje, você não pode fazer, você não vai fazer. Essa que é a grande dificuldade hoje, do empresário ter esse entendimento de que se ele fizer uma contabilidade, se ele trabalhar certinho, de forma legal, porque existem meios de você economizar impostos trabalhando de forma legal, seja por uma mudança de regime, seja por uma recuperação tributária, que muitas vezes o empresário não sabe que dá para recuperar impostos, ele não sabe.
Então, assim, existem meios para você ter ali uma lucratividade trabalhando de forma correta. Entendi. Então, esse que é o desafio nosso como contador, principalmente nessa contabilidade consultiva, levar isso para o empresário, entendeu? E trazendo isso para a forma mais simples, assim, desde o pequeno empresário, médio, grande empresário, todos podem ter uma contabilidade consultiva? Isso é uma coisa que é um produto aberto a todos? Onera muito, não onera? Como que funciona isso? Todos podem ter acesso. Aí vai muito do que a Larissa comentou. Ele precisa querer. Ele precisa querer. Então, assim, a contabilidade não é que vai onerar. Lógico, nós temos um trabalho de especialistas, nós estamos à frente do projeto. Então, assim, se eu falar para você que vai ser o mesmo valor do colega contador ali, que às vezes cobra ali 150, 200 reais, eu vou estar mentindo. Por quê? Porque hoje nós somos especialistas nessa área. Né? Hoje nós estudamos, a nossa equipe é qualificada para poder atender diversos públicos. Então, não daria para fazer ali o mesmo preço que hoje um colega faz. Né? Então, essa contabilidade consultiva, o que o cliente ganha com isso? Todo o nosso know-how, todo o nosso conhecimento. Então, isso vai junto. Entendi. E quando a gente traz isso para o mercado atual, quais são as principais áreas que talvez está pecando muito na contabilidade que vocês enxergam que é um bom cliente para vocês? O setor de autopeças, eu vejo que é um nicho assim que tem bastante oportunidade tributária ali que às vezes os empresários não conseguem visualizar, porque a legislação é muito pesada. O setor químico também, que a legislação é pesada demais. Empresas que trabalham com importação. Hoje existem vários modelos de negócio que você pode, ou importa pelo Paraná, importa por outros estados com benefício tributário, isso tudo de forma legal. Então, hoje, muitos empresários deixam dinheiro na mesa mesmo, em função de desconhecer mesmo. Entendi. E quando a gente vem, Adilson, para trazer um sinal de alerta, assim, colocar um sintoma na vida da contabilidade da pessoa, quais são os pontos que ela tem que tomar mais atenção para ela olhar um pouquinho mais para dentro da própria empresa e falar, opa, será que onde eu tô tá certo? Eu tô tendo vantagem, benefícios? Eu mesmo fiquei cego por 6 anos. Eu só fui ver minha necessidade quando realmente o negócio apertou, que eu precisava legalizar minha vida. Sim. Vamos dizer assim, que para mim eu tava tudo legalizado, que eu nem sabia que eu tava tão errado assim. Olha, até hoje eu estava numa reunião, junto com a diretora de uma empresa, e um dos comentários que ela comentou, ela falou assim, Adilson, as pessoas do meu departamento financeiro, elas deveriam entender também de contabilidade da mesma forma como eu entendo o meu negócio. Então, a gente não fala que entender contabilidade na íntegra seria assim, não tem como porque é difícil. É uma faculdade. É uma faculdade. Mas, pelo menos, o básico da contabilidade seria um diferencial, o empresário ter essa visão. Legal. Muitos não querem nem saber de contabilidade, e a gente respeita. Mas o empresário que tiver um entendimento de como funcionam as métricas ali, principalmente da parte tributária, analisar para ver se o imposto está aumentando gradativamente durante o mês ou não, financeiramente, se está sobrando dinheiro em caixa ou não. Então, assim, são métricas que é possível o empresário analisar. E isso faz total diferença. Primeira coisa que o empresário precisa entender é que caixa é diferente de lucro. Segunda coisa, ele precisa conhecer muito bem o produto que ele vende. Porque hoje a gente acha um gargalo muito grande também na emissão da nota, por exemplo. O cliente emite nota dentro da empresa e ele emite de forma errada, porque ele não entende como o produto dele é formado. Né? Então, ele tem que buscar esse entendimento para saber vender certo, para saber emitir uma nota certa. Com a reforma tributária, essas questões de erros de nota vão ficar cada vez mais pesadas, porque vão ter multas na hora de... Porque assim, hoje a gente fala de reforma tributária, tem muita mudança, desde pequeno, para o pequeno empresário, para o maior empresário, para o grande empresário. A reforma vai vir de forma gradual? Vai.
só que está trazendo muitas mudanças, principalmente de impostos. Então, o empresário vai precisar entender de custos, porque ele vai ter que mudar o preço dele, fazer a precificação durante toda essa reforma tributária, porque os impostos vão vão ser implementados, né? Que os impostos, como a gente conhece hoje, não vai ter o IBS e a CBS, e os últimos que vão sair é o ICMS e o ISS. Então, até a implantação total dessa reforma, a gente vai ter que ficar revendo os nossos preços, porque a forma como é tributado hoje vai mudar. O Simples Nacional não vai ser mais tão simples, então o empresário ele precisa tirar essa visão de eu sonego, ele precisa entender que a reforma tributária é mais uma forma do governo fechar o cerco, que hoje o governo já tem... Já consegue ter esse cruzamento de dados, então ele já tem informação do boleto bancário que você paga, ele já tem informação da maquininha de cartão que você usa, do seu histórico bancário através de Pix. Então, a sonegação não vai ser mais uma opção. Então, ele vai ter que aprender a trabalhar pagando impostos e faturando tudo isso. E esse cruzamento de dados não está longe da gente. Não. Está em Umuarama. Caramba. Em Umuarama. Hoje a prefeitura de Umuarama, né, ela tem toda a base, toda a informação através... Ela fez um convênio com a Receita Federal, né, no qual hoje ela tem toda a movimentação. Isso a gente sabe, porque o prefeito fez uma reunião com todos, convidou todos os contadores da cidade e falou de forma abertamente que hoje ele tem essas informações, né, através do convênio, e que ele vai começar a fazer a notificação das empresas referente, claro, o ISS, que é o que pertence ao município, mas a notificação vai começar até dezembro nós já vamos ter Já recebemos algumas viu, de clientes. Caramba, então na prática, faça o mais certo possível. Exatamente. Quanto antes o empresário ele tiver um entendimento de que ele precisa regularizar, melhor vai ser. Eu falo que vai doer menos lá na frente, entendeu? Porque de alguma forma ou de outra vai acontecer. Vai acontecer. Exatamente. E Adilson, por que trazer a Orien junto do empresário? A Orien, ela vem justamente nesse intuito da gente trazer clareza para o empresário. Que é o que eu vejo, no meu ponto de vista, que falta bastante clareza para esse empresário hoje. Então, nós estamos com esse propósito de levar essa clareza e falar a linguagem do empresário. Esse que é o objetivo. Não ficar nos termos técnicos. Não ficar no termo técnico, exatamente. E quando a gente fala de abertura de novas empresas, o quão importante é a escolha de um bom escritório de contabilidade, aonde que vocês entram nisso, como isso pode ser benéfico para a pessoa, até a partir do momento de escolher qual forma tributária que vai seguir. Porque quando a gente faz todo o acompanhamento, então, como a Adilson disse, é direto com nós que você vai ter o atendimento, seja de forma presencial ou de forma virtual, videochamada, e nós vamos estar passando as informações. Então, o que a Orien vem trazer? Orientação, frente a frente ao empresário, e tirando as dúvidas. Como a gente já está nesse meio e nós já temos uma bagagem, nós conseguimos dar um direcionamento muito mais assertivo. Então, desde a abertura do CNPJ, fazer a projeção para entender qual a melhor forma de organização, de tributação, qual é a melhor forma de contratação. Hoje a gente consegue diminuir a carga tributária aí também terceirizando algumas funções que hoje pode, e a legislação já está mudando também referente à terceirização de terceirização do serviço mesmo, né? Às vezes você não precisa contratar, você pode terceirizar. Banco de horas também é uma opção para você diminuir um pouco aí da carga das horas extras, né? Então, cada caso é analisado de forma única. Entendendo realmente qual é a necessidade que o empresário tem. E isso ajuda a pessoa a trazer um pouco mais de tranquilidade também em relação ao leão, ao fisco, porque todo empresário vive com medo, né? Pô, será que a Receita vai me pegar? Não vai me pegar? Qual que é os benefícios de ter isso também bem alinhado, bem real, dos números serem questionados? Se ele tem uma contabilidade organizada, isso reflete automaticamente na pessoa física dele.
É automático. Por exemplo, se eu consigo determinar quanto que deu de lucro a minha empresa em determinado mês ou no ano, automaticamente aquela distribuição eu informo na pessoa física e eu regularizo a minha pessoa física lá. Agora, se eu não consigo determinar quanto que a minha empresa gerou de lucro no negócio, a minha física, a pessoa física, você pode ter certeza que ela vai estar enrolada também. Então, aí já são a PJ enrolada e a física enrolada. Então, por isso que a gente bate muito na tecla da contabilidade consultiva, que é realmente trazer essa organização, trazer essa visão mais clara para o empresário. Entendi. E se ele organizar a empresa dele, automaticamente a situação da física dele fica tranquila também, entendeu? Exatamente. Aí o que o empresário precisa entender? Que ele não pode usar um cartão e sair comprando tudo o que a pessoa física dele precisa. Um cartão empresarial, ele tem que separar. Ele não pode usar a conta da empresa para pagar o aluguel da casa dele, né? Por que muitos empresários não mandam o extrato, ou o contador às vezes não pede o extrato bancário? Porque você pega um extrato bancário hoje, tem entradas e saídas da pessoa física que você não consegue justificar, porque não deveria estar ali. Então, a primeira coisa é o empresário entender a necessidade. Ele começar... porque a mudança começa por ele. Hoje, o que a gente entende de uma empresa? Quando a vida do empresário é bagunçada, reflete isso na própria empresa. Às vezes, não é que a empresa não tem uma cultura. Toda empresa tem uma cultura, mas o empresário não sabe qual é a cultura. Então, isso reflete em tudo. Reflete nas finanças, reflete em como ele trata os colaboradores, reflete como o colaborador vê a empresa dele. Então, você precisa hoje... É por isso que eu falo que ser empresário no Brasil é um desafio, realmente. Você precisa entender de inteligência emocional, você precisa saber como lidar com seus funcionários, motivar seus funcionários, entender que hoje salário... nós temos o salário financeiro e o salário emocional, porque se você passa para o seu colaborador somente o salário financeiro, qualquer 200, 300 reais a mais, você perde o seu colaborador para outra empresa. Uhum. Então, o seu colaborador, ele precisa estar alinhado também com a sua cultura, com a cultura organizacional. Você precisa vender o seu sonho, o seu propósito, o propósito da sua empresa para o seu colaborador, para que ele nade e reme na mesma direção que você está. Senão você também... aí você não tem uma organização financeira. O seu colaborador não conhece a cultura e o seu propósito. E aí o empresário fica ali remando contra a correnteza. Então, a intenção da Orem é dar uma orientação e uma visão geral de toda a parte, não só da questão da contabilidade. Por mais que, às vezes, ele não quero tirar 100% de nota, eu quero continuar ali com a contabilidade fiscal, mas vamos organizar, começar a regularizar a vida contábil, a empresa, né? Vamos ter, então, eu vim de escritório, então eu vivenciei muito essa contabilidade fiscal, essa contabilidade gerencial. Uhum. A gerencial o financeiro é o coração da empresa. Então você tem que ter clareza dos seus números, você precisa ter clareza de qual que é o seu lucro, qual que é a sua margem de contribuição, qual que é o seu ponto de equilíbrio, quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis. Você precisa ter clareza nesse sentido, para que você tenha uma empresa, uma organização num todo. E perpetue a empresa, né? Uhum. Porque a ideia de você abrir um negócio, abrir uma empresa, é você perpetuar essa empresa ao longo dos anos. Uhum. Né? Gerações, daí vem filhos, né? Então você às vezes passar para os filhos e os filhos tocar, passar de geração para geração. Exatamente. E é o que a gente fala do transbordo, né? Se o empresário... A gente tem a cultura que o empresário não pode ter dinheiro, não pode ficar rico. Pelo contrário, a gente tem que ficar rico. Por quê? Quando a gente tem a prosperidade, né? Prosperidade, que é a palavra correta, a gente consegue transbordar na vida de outras pessoas. Porque quem sustenta o Brasil são os empresários. Na questão de quantos empregos a sua empresa gera. É o gerador de imposto. Exatamente. Então, quando você tem uma vida próspera, uma empresa próspera, você transborda na vida de muita gente, você faz a diferença na vida de muitas pessoas. E é isso que a Orem vem trazendo. A gente quer fazer a diferença na vida do empresário para que ele também cresça, prospere e transborde em outras vidas. Show. E quando a gente joga isso pro autônomo, como que funciona, pessoal? Tipo, o arquiteto que está nos assistindo agora, que talvez ele não abriu um PJ, ele está faturando tudo na pessoa física. Como que é a dica para esse tipo de público?
A dica para esse, pra esse tipo de público autônomo é entender também, porque hoje, na pessoa física, a tributação é mais cara, né? Mas a gente tem umas formas de regularizar, por exemplo, um E livro também tá no risco, caixa. né? Sim. Tá no risco, porque eu duvido que emite uma nota na pessoa física. Exato. Ele não vai pagar 27%. De forma. Eu acho que é muito difícil. E esse cara aí também, será que não é interessante ele vir para um planejamento contábil? Com certeza. Com certeza. Médicos, arquitetos, quantos outros autônomos eletricistas que faturam altíssimo hoje em dia? Uhum. Com certeza. Em E os regra Pix geral, cai, né? Pessoa física. Sim. em regra geral, a PJ sempre vai ser mais lucrativa porque a alíquota na pessoa física é muito maior, né? Mas se você fizer um planejamento ali na pessoa física com o livro caixa, por exemplo, você consegue diminuir um pouco essa carga tributária. Mas isso é feito um acompanhamento mensal. Não adianta chegar só na época de declaração de imposto de renda e querer ali resolver essa situação. Você não consegue. Porque a gente declara o ano anterior. Então, esse ano de 2025, você vai informar em 2026. Se você chega em 2026 para regularizar 2025, é quase impossível. Por quê? Porque já aconteceu, já foi. Então, o ideal é que ele busque sempre uma ajuda contábil, né? Para que regularize o quanto... para que tenha orientação, na verdade, do que pode ser feito. E uma outra situação também que é interessante comentar, muitas pessoas, mas muitas pessoas que estão no MEI, mas que não deveria estar no MEI mais. Exato. Que já faturam muito além do MEI. Sim. Só que tá ali no MEI ainda, omitindo ali o faturamento, recebendo tudo na conta, os PIX, e esse cruzamento de dados, então, pode também pegar esse tipo de pessoa. Com certeza. E E aí, desenquadrar ela, e aí o fumo vem. exatamente. E é justamente nesse ponto que a gente fala que esse cruzamento de dados ele está muito avançado e está aqui muito próximo da gente. É justamente nesse ponto. Porque hoje, igual nós comentamos anteriormente, a prefeitura de Umuarama mesmo, ela já tem todas essas informações. Inclusive, eu, pessoalmente, fui até a prefeitura, conversei lá com o secretário e, assim, existe a informação. Então, ele tem lá uma relação de CNPJs com o valor de movimentação que a pessoa tem na conta e o que ela faturou de nota. Então, se você analisar, são coisas, por exemplo, tem empresas que faturam, que movimenta na conta por ano 300, 400 mil, mas não emitiu uma nota fiscal no ano. Nossa. Isso é uma realidade daqui, de Umuarama. Agora, imagine a gente transformar isso a nível Paraná e nível Brasil. Quantos empresários estão nessa mesma situação? Que precisam regularizar. E na hora que cruzar a pessoa física desse empresário. Exatamente. Como? Então, é por isso que a gente fala, o quanto antes Nossa, esse cara. empresário começar a regularizar e ter essa consciência, porque a gente fala que é consciência, né? Tem que ter essa consciência. Quanto antes ele tiver essa consciência de regularização, melhor vai ser, né? E, gente, como que é atender fora de Umuarama e Maringá? É possível? O empresário que às vezes nos assiste aqui, que tem uma empresa fora dessa cidade, tem como fazer esse atendimento com vocês? É possível se tornar um cliente de vocês? Sim, hoje aqui na base de Umuarama, antes da fusão, eu já atendia outros estados. Inclusive, eu tenho... Nossa, outros estados, que legal. Sim, Mato Grosso, São Paulo. E com a fusão, né, nós estamos atendendo cada vez mais. Hoje a gente consegue atender todo o Brasil. A contabilidade ela evoluiu muito após no período pandêmico. Né? Lógico, tirando o fator da doença ali, que foi ruim, mas para o nosso segmento, a pandemia ela deu um boom, principalmente na contabilidade. Por quê? Porque tornou-se possível e foram criando-se várias ferramentas que fosse possível a gente fazer contabilidade independente do local onde a gente esteja. Então, por exemplo, na minha base eu tenho contabilidade no Mato Grosso, eu tenho contabilidade em Santa Catarina, Pato Branco, Curitiba. Então, hoje nós fazemos... Mesmo assim, consegue fazer a consultiva. Consegue. Chamada de vídeo, WhatsApp, contato ali. Dependendo do cliente, se ele precisa realmente muito ali da presença, eu me desloco. Às vezes eu me desloco para Shoppingzinho, tem uma cidade, um cliente nosso que é de Shoppingzinho. Eu mesmo vou lá pessoalmente, entendeu? Então hoje é possível, mas o online hoje, ele avançou muito, né? Principalmente depois do período pandêmico. Por isso que hoje a gente fala que a contabilidade não tem limite territorial. Nós fazemos uma contabilidade consultiva independente da sua localidade. Legal. E a questão do sistema de informação também, né, Dilson? Sim. A gente tem hoje, a maior parte das empresas já estão entrando no processo de tecnologia, estão colocando sistema de informação. Sim. E isso também facilita, né, a transmissão de dados, Exato. desde que feito
adequadamente. tudo ali, né? De forma clara e transparente. Sim. Mas também eu vejo que as empresas estão começando a se preocupar com a questão dos cupom fiscal, estão começando a nota fiscal sair na íntegra, está começando a ter uma preocupação com a fiscalização em cima disso também. Exatamente. E hoje, qual que é o futuro da contabilidade? Principalmente você que está mais aí voando nos cursos, o que você tem visto assim de mudança? A contabilidade tradicional, ela tende a assumir realmente, né? Ou porque hoje a gente pode ver uma Contabilizei, por exemplo, que é uma contabilidade online com honorários bem baixos, planos bem baixos, né? Então, aquele contador que não se modernizar, ele vai acabar perdendo um pouco da sua clientela para a contabilidade online, que a contabilidade online hoje ela consegue atender em grande escala por questões de API. Então, hoje tem API que está substituindo pessoas. Então, tem sistema que busca o XML, calcula através de parametrização, faz todo o cálculo e envia um imposto. Não precisa mais da pessoa estar ali. O sistema já emite tudo? Sim, já faz tudo de forma automática. Né? Caramba. Hoje, se você buscar aí uma Contabilizei, o valor que você vai pagar pela contabilidade que atende à legislação ali, vai registrar um funcionário, um faturamento é muito baixo. É difícil para um contador físico competir, né, com essa contabilidade. Então, realmente, o contador não vai... falava-se que o contador não existiria mais, até porque hoje, se você entrar no chat GPT e ali pesquisar muitas coisas, o chat traz questões tributárias, traz tudo muito assertivo, né? Mas a gente vai ainda ter a figura do contador por muito tempo. Inclusive, com a reforma tributária, é o contador que vai ajudar o governo a implantar isso dentro das empresas. Então, a figura do contador não vai sumir. O que, às vezes, vai diminuir é os contadores mais tradicionais. Mas a modernização está aí, a gente precisa cada vez mais estar acompanhando. Eu achava que tinha que ter um contador físico assinando ali. Então, possivelmente, nesse sistema digital, um contador assina por muitas... Sim. Exato. Sim, não sabe nem quem que você é e está assinando. É igual a notificação da Receita Federal. Hoje, a notificação ela é mais lenta, por isso que a gente não vê tanta notificação, porque precisa do auditor. Hoje, o banco de dados ele é integrado. Então, a Receita tem a base dela, ela consegue identificar... Ela não tem efetivo suficiente, Não vamos dizer. tem efetivo suficiente. A partir do momento que eles mudarem o sistema e que não precisar de um auditor para lançar o auto de infração, aí isso vai ser inteiro massa. notificado. Exatamente. Exatamente. E, pessoal, o que mais da contabilidade que é legal explorar aqui, que é legal trazer para a galera entender, trazer enriquecimento de informação, que talvez a gente ainda não comentou? Do agronegócio. Agronegócio, nota fiscal eletrônica, né? Nota fiscal de produtor rural eletrônica. Para alguns produtores rurais já entraram esse ano, era para entrar todos. Eles vão prorrogando para os menores. Acredito que a partir de janeiro de 2026 entre na sua totalidade. Então, aquele produtor rural que está lá no campo, que emite poucas notas, que tem o destaque na física, né? Não vai mais existir. Hoje a gente já tem um sistema digital de emissão de nota para produtor rural. Que legal. E o produtor rural, eles têm também um viés da contabilidade consultiva? Também é possível? É um caminho para ele? Sim, porque o produtor rural trabalha muito com o livro caixa, né? Então, quanto mais fidedigno, melhor para ele, porque ele paga imposto sobre a lucratividade dele. Então, aquele produtor rural, se ele não tem acompanhamento, as notas e as despesas, os arrendamentos que ele não pega recibo, as despesas que vai ocorrendo durante o ano, quando chega no ano seguinte, ele perdeu metade, 50% daquela despesa. Então, quando você tem uma contabilidade mensal, o contador vai te acompanhando e você vai mandando isso para o escritório, que já vai fazendo esse lançamento de forma mensal. E aí já consegue dar e tá projetando qual é o seu lucro. Ó, você está tendo o seu lucro está sendo tanto. É isso mesmo? Aí, porque o produtor ele é muito bom de cálculo, né? Ele sabe se a colheita dele está dando... Mas na hora da documentação em si, ele não tem nada. Ele contratou para plantar, ele contratou para colher, ele não tem uma nota que comprova aquilo. Ele terceirizou um maquinário, não tem nota. Ele arrendou um pasto, que também não tem contrato de arrendamento. E isso vai se perdendo. É igual nota de boi, né?
Vai daqui, vai daqui, vai dali, aí no final do ano todo mundo vai emprestando um pro outro e vai trocando as Exatamente. notas. Hoje ainda é possível, com a digital não vai ser mais possível, porque como que você vai fazer nota retroativa? Hoje você faz nota retroativa porque você tem o talãozinho, Uhum. né? E aí, Então isso é uma realidade para 2026. com certeza. Era para ter implementado esse ano. Nossa, E que aí- vai ter de gente pulando miúdo. E na realidade o fisco, ele não vai. Hoje, como que funciona, né? Ele não pega você, você não está emitindo nota agora e mês que vem eu vou te autuar. Não, ele pode 5 anos para poder te autuar. Nós recebemos, esse tempo atrás, uma cliente, Sempre no Nos último ano eles procurou. mandam, né? na hora que está chegando 5 anos. Tá vencendo. Aí uma cliente nos procurou, falou, recebi aqui uma notificação retroativa a 5 anos. E aí você tem que recalcular tudo, você tem que fazer livro de caixa, tudo. Dessa forma, para poder regularizar a situação desses... E aí, se você recebe uma notificação hoje e a sua PJ está toda misturada com a pessoa física, a forma de você prestar esclarecimento para a Receita Federal é muito mais difícil. Porque você vai pegar um extrato bancário e você não vai mais lembrar de todas daqueles lançamentos, porque tem mistura, né? Tá tudo misturado, pessoa física, pessoa jurídica. E aí a Receita te autua. Você tem a defesa, então você pode justificar aqueles valores. Mas se nem você entende, aí você fica com auto de infração da Receita. A Receita não aceitando, você paga o que a Receita calculou. Você não consegue impugnar aquele cálculo se você não tiver provas suficientes para isso. E as provas é você que apresenta. Então, quando você está com uma vida toda entrelaçada, a pessoa física com a pessoa jurídica, é muito mais difícil você apresentar essas provas. Entendi. E quando a gente traz isso para um nível de empresa maior, tipo indústrias, que normalmente tem um setor de contabilidade, ainda assim é possível de vocês terem uma parceria com essa indústria, ter um atendimento consultivo com ela, fazer um híbrido ou não? Vocês têm que assumir completamente, colocar uma equipe lá dentro, igual você comentou, Sim. que eu acho uma sacada maravilhosa também. Quando essas empresas maiores já têm um departamento de contabilidade interno, é difícil a gente conseguir interagir, por quê? Até por uma questão ética entre contadores, né? Então, a gente não consegue, nessas empresas, fazer um trabalho ali, essa contabilidade mais consultiva, por quê? Porque o contador lá, dentro da empresa, ele já faz esse trabalho. Pelo menos deveria fazer, né? Deveria Mas não fazer tem vícios, talvez, de estar lá dentro e não enxergar o que tem de fora? Mas aí a gente vai para a consultoria, né? Aí é uma área da consultoria. Aí Ou você- uma auditoria contábil. Uma auditoria Entendi. contábil. Aí sim. Entendi. Seria muito bom esse caminho da consultiva junto com a contabilidade que já existe também, né? Sim, exatamente. Para ter uma troca de ideia, né? Para ter pelo menos um lugar de oxigenação de informação, trazer um pouco mais dessa bagagem que você está buscando fora, junto com a Dilson, com a experiência do dia a dia. Porque às vezes a pessoa está bitolada ali dentro. Geralmente essa visão quem tem, às vezes, é o empresário em si, né? É entender ali o que está sendo entregue por essa contabilidade interna e ver se está atendendo todos os pré-requisitos no qual essa contabilidade lá foi contratada para fazer. Às vezes o empresário tem uma contabilidade interna lá por 3, 4, 5, 10 anos e essa contabilidade talvez hoje ela não entregue uma contabilidade consultiva como deveria entregar. Aí é onde o empresário ele sente a necessidade de ter, né, um novo profissional, uma nova contabilidade, pensamentos diferentes, formas de agir diferente. Então é aí onde a gente consegue entrar. Entendi. Mas essa sinergia, às vezes, trabalhar em conjunto hoje, eu não consigo visualizar hoje. Entendi. Entendeu? E o mercado, pessoal, que é mais atual, inclusive comecei a entrar nesse mercado devagarzinho, mas eu tô entrando. Legal. Que é o mercado do digital. Onde você é uma pessoa física que gera recurso, AdSense, começa a ter uma movimentação, vendas de serviço e até mesmo tem pessoas que acabam vendendo até mesmo produto online ali. Como que fica isso daí? Também é necessário ter uma contabilidade? Porque é um mercado que eu acho que muita gente não faz, né? E-commerce e os infraprodutos, né? Todo mundo se fala do infraproduto. Então, hoje precisa. Tudo que você for fazer que gere renda, que gere receita, é tributado. Ou seja, como Milão no Store,
É receita, Tem que tudo pagar certo. imposto. É receita, exatamente. Nesse caso, é melhor fazer uma contabilidade consultiva para abrir uma empresa. Exatamente. Senão vai pagar os 27%. Exatamente. 7%. Nossa, cara, é pesado, né? A gente mora no Brasil, eu amo nosso país, mas vou te falar, hein? 27% não dá. Pesa, né? Pesa demais. Tem mais alguma situação, pessoal, que é legal a gente comentar, que vocês gostariam de trazer aqui pra gente? Não, acredito que não. Acho que nós abrangemos bastante coisas hoje. E fala aí onde é o escritório físico de vocês, tanto em Umuarama quanto em Maringá. Eu não sei se agora é só realmente uma empresa ou se ficou as 3. Como que ficou essa questão para a gente poder entender melhor? Hoje a Partner Consultoria, nós adormecemos ela, vamos falar que nós adormecemos o CNPJ dela, junto com a Tupi, também adormeceu para criar, nós criamos a Orien, né? Ah. A Orien Então hoje é só a Orien Orien, mesmo só que a está Orien. ativa. Isso, Show de bola. exatamente. E hoje nós atendemos tanto Maringá quanto em Umuarama. Nós temos fisicamente um escritório em Maringá e fisicamente um escritório em Umuarama. Onde que fica o de Maringá? Na Avenida Tuiuti, 2412, Sala 3, Térreo. E a Orien, a base aqui de Umuarama, fica na Avenida Ianguera, 2898, ali na Zona 5. E como que é a rede social de vocês? Orien Contábil. no Ordem Instagram. Contábil vai estar lá no Instagram. Com certeza. Lá já tem está. o WhatsApp. Então, se alguém que assistiu esse episódio tiver dúvida, quiser tirar uma dúvida lá com vocês, pode mandar um direct Isso mesmo. que vocês vão responder. Já estamos ativos lá. É isso aí. E, cara, é muito interessante trazer essas pautas, porque tem muita gente que está nos assistindo que está irregular. E eu fui esse cara por 8 anos. E muitas vezes irregular por falta de realmente uma informação, de orientação, de nem saber que está irregular. Tipo, tá mandando pro contador lá e vida que segue, a coisa tá acontecendo e você não sabe o que tá acontecendo na real. Sim. Porque eu acho que existe um desinteresse da parte do empresário que acha contabilidade um saco. Sim. De verdade, é uma visão distorcida e errada do empresário. E trazendo essa visão consultiva, eu acho que isso pode mudar muito o jogo, né? Porque, querendo ou não, isso facilita nos negócios também, para pegar empréstimo, capital de giro, para fazer os negócios de forma mais organizada. Quem pensa em franquia tem que ter uma contabilidade organizada para fazer franquia, porque você tem que demonstrar para os seus franqueados que é rentável. Você DRE, tem que... tudo, né? Exatamente. Tem que- Holdings hoje. Fazer holding. Exatamente. E também para E fazer faz M&A, né? benefícios. Às vezes os caras estão querendo vender um pedacinho da empresa, tem uma participação. Cara, que legal. Bom trazer esse assunto. E você, empresário que está nos assistindo, não perca mais um segundo do seu tempo sem procurar uma contabilidade consultiva. Conheço a Dilson, conheço a Larissa, super indico o trabalho de vocês. Sei que vocês fazem um trabalho muito certo, muito honesto e vai ajudar muitos empresários aí. Agora, com essa reforma tributária, gente, aproveitem os últimos 3 meses. Para fazer distribuição. E vou te falar, já vira 2026 certo, né? Já vai trabalhando certo. Mudança de Eu não fazia mentalidade. ideia que ia pagar imposto na distribuição. Meu pai eterno, eu vou ter que mudar minha Então estratégia. já pode conversar com o seu contador. Tem que mudar a estratégia. Tá na pauta. E, gente, obrigado por ter tirado tempo de vocês, por terem vindo aqui, ter entregado um pouquinho mais sobre a experiência de vocês, a marca nova de vocês. Parabéns pela fusão. Obrigado. Espero que vocês tenham muito sucesso. Contem com a gente aí, viu? Muito obrigado pelo convite, Rick. Foi um prazer estar aqui nesse dia. Obrigado, Rick, pelo convite. Demoramos, mas... Deu certo. Deu certo, deu certo. Peço que Deus continue abençoando os negócios, que vocês consigam aí ajudar muitos empresários. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. E é isso aí. Valeu!